O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça. Estamos fazendo juntos essa quimioterapia. Alguns pouquíssimos ainda reagem, mas serão convencidos pelo povo e pela maioria dessa casa. Pelo povo e pela maioria dessa casa. Bom, ele deu um toque aí nos deputados, né? Pelo povo, eu não sei. O povo está um tanto desencantado, esperava mais, né, Thaís Herédia? Principalmente da economia, a geração de empregos, e até agora, 7 meses depois, muito pouco foi feito, né? Eu acho que um pouco dessa reflexão que você está fazendo, Zé Paulo, saiu nas últimas pesquisas de opinião. Nos dias seguintes à aprovação da reforma da Previdência, o Datafolha fez uma pesquisa grande e a avaliação do Congresso Nacional caiu, não subiu, né? Então, tem aí um desencanto que se mantém com a classe política, o próprio aquele terço aprova, terço desaprova e terço acha mais ou menos o governo do Bolsonaro, é um pouco isso corroborando essa percepção que a gente está tendo aqui, quer dizer, são 7 meses de governo, tem várias ressalvas para se fazer aí com relação à retomada da economia, questões estruturais que estão aí desde antes do governo Bolsonaro, mas muito do adiamento de tomadas de decisões importantes de investimento e de consumo, por exemplo, foram sendo adiadas, quer dizer, foram acontecendo, o adiamento foi acontecendo por insegurança com o que está acontecendo em Brasília, né? Não só pela extensão da discussão da reforma da Previdência, mas especialmente pelo atropelo recorrente provocado pelo próprio presidente Bolsonaro das prioridades do Brasil. Então, ontem o senador Tasso Gereissati, que foi confirmado aí como relator da proposta da Previdência no Senado, mandou um recado para o presidente. Falou, presidente, agora não é hora do senhor mandar indicação para embaixador, para o seu filho ser embaixador de Washington, nesse momento que o Senado tem que concentrar esforços para aprovar a reforma da Previdência. Essa Quer dizer, esse atropelo é exato. Porque era hora, o país está há 6 meses discutindo a reforma da Previdência. Olha, se não fizer vai quebrar, se não fizer isso, se não fizer aquilo. Hora que sai a bendita reforma da Previdência, um dia depois, ao invés do presidente da República vir a público, rede nacional de rádio e televisão, olha, agradeço ao parlamento, a partir de agora o déficit da Previdência vai parar de crescer, a aposentadoria do Rafael vai ser igual a aposentadoria do deputado Rodrigo Maia, Brasil daqui pra frente, vamos gerar emprego. A hora de tentar capitalizar, ele sai com uma batatada dessa de nomear ou sugerir a nomeação do filho para embaixador dos Estados Unidos. Olha, é das coisas mais sem sentido que eu já presenciei na minha vida. Pelo conteúdo, né, pela indicação em si, que não se justifica de maneira alguma, como eu disse aqui, em que governo Eduardo Bolsonaro seria sequer... Mas olha, é como imaginar... Ninguém imaginava isso. É como imaginar, sabe, o técnico do time de Ouro Fino para a seleção brasileira, com todo o respeito. É um negócio inimaginável. Em que governo Eduardo Bolsonaro seria cotado para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos? Rafael, o negócio é tão surreal que você vai lembrar aqui, quando o presidente Jair Bolsonaro esteve em Washington para visitar o presidente Donald Trump, ele saiu da Casa Branca e deu uma coletiva na porta da Casa Branca, o fundo da Casa Branca. A Rádio Bandeirantes transmitiu lá ao vivo, nós estávamos ao vivo aqui no Bastidores do Poder. E o presidente, e naquela época a gente só perguntava sobre a Venezuela, porque estava naquele clima de estourar uma guerra com a Venezuela. Todo mundo achou que ele tinha conversado com o Trump o seguinte, olha, se acontecer isso ou aquilo, nós vamos pro pau e vamos fazer uma guerra aqui contra a Venezuela. Só que não era isso. O presidente Jair Bolsonaro combinando com o presidente dos Estados Unidos que um filho seria embaixador do outro lado a completar 35 anos, completando o requisito legal. Você veja só que ninguém conseguia ter uma criatividade dessa para imaginar que esse acordo estava sendo bolado agora, no Salão infelizmente, Oval. Né, Pedro, a gente é obrigado a lembrar aqui aos nossos ouvintes que essa é uma prática da família Bolsonaro, né? Arrumar emprego para parente, um no gabinete do outro, né? Isso não é algo que surpreende pela audácia, né? De indicar um filho ao cargo de embaixador dos Estados Unidos. Da República e vai indicar um embaixador. Audácia surpreende. Agora a prática é a mesma. E contradiz a meritocracia, que era uma promessa de campanha do Bolsonaro. Que é a nova política, né? A partir de agora, eu não faço acordo com ninguém, eu não converso com ninguém, é do meu jeito. O jeito
é o mesmo que o presidente Bolsonaro vem fazendo política há 30 anos. O problema é que agora ele é presidente da República, absolutamente audacioso, e se sentiu, né, no direito de indicar o filho para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Isso significa assumir o governo para si, assumir as instituições para si. Né? Então, quando ele fala assim, se estão criticando é porque é coisa boa, vamos fazer o seguinte, vamos passar a dizer que é legal? Quem sabe ele fala, bom, se a imprensa está gostando, então eu não vou fazer. É porque aí ele tenta trazer para ele aquela turma das redes sociais, que diz o seguinte, então se a mídia está contra, é porque o Bolsonaro, o Eduardo, é um gênio e eles não querem que o Eduardo esteja nos Estados Unidos para acabar com o sistema. O Carlos tem muito dessa história do sistema, né? Porque o sistema está sendo implodido e o sistema está reagindo. Então o que o Bolsonaro, pai, tenta fazer é o seguinte, olha, o sistema está tentando nos impedir de fazer algo que vai ser maravilhoso para o Brasil. Não se enganem, não vai ser maravilhoso para o Brasil. O Eduardo Bolsonaro não tem competência para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Sequer, olha, não quero ser, né, agressivo aqui, mas eu não consigo imaginar para quais cargos públicos o Eduardo Bolsonaro tem, né, competência comprovada para ser cotado. O que dirá, então? Mas já sabemos o que ele vai oferecer para os seus convidados, o hambúrguer. Agora, Zé Paulo, a declaração do Eduardo ontem, a declaração do Eduardo dizendo que o que as pessoas temem, aqueles que ele acha que estão dizendo que são contra a ida dele, é que ele vai poder pegar a mão no telefone e ligar diretamente para o presidente e contar tudo o que estão fazendo de errado lá. Como se papel de embaixador, uma representação federativa brasileira, que não é de governo de Estado, fosse ficar vigiando quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, gente do céu. É tão tosco que dá até vergonha, tem vergonha alheia do deputado Eduardo Bolsonaro.